Este programa é patrocinado por Janssen. Olá! No episódio de hoje vamos procurar um olhar atento sobre a depressão. O que é esta doença? A que sintomas devemos estar atentos? Como se faz o diagnóstico? E que tratamentos existem? Vamos conhecer melhor esta doença nos Histórias Clínicas de hoje. O meu nome é Luís Oliveira, sou uma pessoa cega, mas com uma diferença entre o possível e o impossível. Também depende em grande parte da determinação de cada um. Irei estar aqui hoje a moderar esta conversa. Sou vice-presidente da Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares, ADEB, e juntam-se a mim o Dr. Joaquim Gago, médico psiquiatra, e Juscelina Basílio, familiar com doente de depressão. Dr. Joaquim Gago, o que é afinal a depressão? Eu começo por agradecer o convite, cumprimentar o Luís Oliveira da ADEB, também a Jocelina, e respondendo lá à pergunta, para nós profissionais de saúde, a depressão é uma doença, não é apenas estar triste. De facto, quando a tristeza e um conjunto de sintomas começa a ser muito permanente na vida das pessoas e começa a diminuir a sua capacidade de funcionar normalmente. Pronto, e se mantém ao longo do tempo, não é estar 1 ou 2 dias mais triste ou mais nostálgico. Mantém-se, habitualmente nós consideramos que quando há um período pelo menos superior a 15 dias e um estado mantido e que tem repercussões no funcionamento das pessoas, deixam de conseguir trabalhar com uma TI, de se concentrar, com repercussões no sono, com dificuldade na relação com as outras pessoas, a isolar-se. Portanto, para nós a depressão é um conjunto de sintomas que depois pode ser enquadrado numa doença ou até fazer parte de outras doenças. Ou seja, temos que distinguir aquilo que é um momento de tristeza com uma doença que é a depressão. Claramente, isso é muito importante. Hoje, pronto, a sociedade é muito pressionada para as pessoas estarem sempre bem, estarem sempre no máximo, estarem sempre bem dispostas, através de imagens, da forma como se apresentam nas redes sociais e nos ambientes em que se relacionam. Isso é uma reação normal. Nós podemos ter um evento de vida que nos faça sentir mais triste. Isso até é bom para nós crescermos, aprendemos e lidamos com dificuldades. Outra coisa é quando essa tristeza nos invade de manhã e à noite e nos limita no nosso funcionamento, pronto, e aí começa a ser claramente uma doença que habitualmente não desaparece só por si, tem que ser tratada porque evolui, portanto vai muitas vezes agravando e tornando a pessoa cada vez mais incapaz para o seu dia-a-dia, não é? A ponto de chegar a uma altura que pode não conseguir trabalhar, pode não conseguir tomar conta dos seus filhos, pode não conseguir levantar-se e até tomar banho e tratar da sua própria higiene, portanto temos que analisar, pronto, consoante o grau, há de facto que dar a resposta adequada a essas situações e é importante distinguir, pronto, o que é uma reação de tristeza ou de algum desânimo na vida do que é uma doença e as pessoas não se sentirem culpadas por estarem doentes e sentirem-se à vontade para pedir ajuda. Portanto, isso é muito importante. Exato, clarificar, portanto, estas duas situações é muito importante. E quantas pessoas atinge e quantas é que estão diagnosticadas? O estudo em Portugal, o estudo mais rigoroso, um estudo epidemiológico que foi feito por um consórcio, incluindo a Nova Medical School, uma universidade onde eu colaboro e colaboro nesse estudo, dão valores da ordem de 8% da população. Pronto, isso foi um estudo epidemiológico, os dados foram publicados em 2013. Outros estudos, diria mais locais, apontam para valores da ordem dos 10 a 15%. Pronto, mas para se ter a noção da dimensão, portanto, aquilo que se sabe hoje, não só a nível nacional, mas a nível global, é que a depressão tem vindo a aumentar na sua expressão e hoje é considerada a segunda causa de incapacidade dentro das doenças, a segunda maior causa de incapacidade, não só a nível nacional, mas a nível global, ou seja, há um grande impacto
das depressões na vida das pessoas. Portanto, há uma probabilidade muito grande de qualquer um de nós poder vir a ter uma depressão ao longo da vida. Exato. E há alguma distinção em termos da afetação em relação ao sexo feminino ou ao sexo masculino? Sim, a depressão, os estudos para a depressão dão sempre uma maior prevalência e incidência no sexo feminino. Pronto, habitualmente da ordem não chega exatamente a ser 2 vezes mais, mas aproxima-se. Embora às vezes quando aparece no sexo masculino, apresenta-se, muitas vezes as pessoas procuram-nos com maior gravidade. Não quer dizer que seja mais grave, é que às vezes há ainda, por causa de algum estigma, mais dificuldade das pessoas, dos homens, pedirem ajuda e às vezes chegam-nos numa situação mais grave, não é? Da mesma forma que em relação ao risco de poderem fazer mal a si próprios em situações de limite, de cometer um suicídio, é mais frequente no sexo masculino. Portanto, o que eu quero dizer é, apesar de ser mais frequente a depressão nas mulheres, não quer dizer que nos homens não possa ter uma expressão também muito importante e às vezes até mais grave. Portanto, no fundo, o que nos está a dizer é que os homens têm mais dificuldade em procurar ajuda. Diria que menos, nos últimos anos tenho verificado menos, mas continua a ser de facto isso que acontece. Habitualmente é mais difícil, até para a forma como a sociedade lida com a expressão das emoções nos homens, o esconder as emoções, o esconder que a pessoa está triste, às vezes até o procurar resolver estes problemas de outra maneira, como por exemplo o recurso à bebida ou outras formas. Muito bem, então quer dizer que há trabalho a fazer aqui na identificação destes fenómenos. Claro. E que tipos de depressão existem, Dr. Joaquim Gago? Assim, de uma maneira geral, eu acho que podemos, pronto, ou a depressão como uma doença, ou a depressão como fazendo parte de outra doença. Pronto, e sempre, quando se tem um quadro de facto clínico destes, é importante haver uma boa avaliação, até porque pode por trás estar até um problema físico. Por isso é que é importante uma avaliação médica. A pessoa pode ter, por exemplo, uma alteração da função tiroideia, ter algumas alterações físicas que dão um estado de prestação que pode ser confundido com a depressão. Depois de se evoluir a estudar a parte orgânica, é importante perceber se de facto tem mesmo um quadro de uma depressão, e aí pode ser ligeiro, moderado ou grave, portanto, ou fazer parte de outras doenças, como por exemplo estar integrado numa doença bipolar, em que temos uma fase depressiva e também temos uma fase de euforia, que habitualmente nós designamos de mania, ou fazer parte de outro quadro secundário, uma ansiedade ou outro tipo de doenças. Outro aspecto importante que nós distinguimos, já não se fala na distinção de fatores externos e internos, mas distinguimos as depressões que estão muito condicionadas com os fatores externos, ou seja, há um divórcio, há um luto, embora o luto nós não consideramos uma depressão, só se for uma reação mais intensa e prolongada, mas há um acontecimento de vida, a perda do emprego, e a pessoa pode ficar deprimida por esse motivo, não é? Pronto, o que nem sempre acontece, ou então pode, aparentemente, as coisas estarem bem e o próprio estado depressivo é como se viesse de dentro da pessoa, há uma tendência no funcionamento dessa pessoa, pode ser relacionada com fatores genéticos, com a própria forma como o sistema nervoso funciona. Portanto, habitualmente diria que é importante termos a noção de se é ligeiro, moderado ou grave, e depois ter também a noção que se é algo que vai acompanhar a pessoa ao longo da vida, ou seja, se vai ter vários episódios, e aí temos que prevenir recaídas, ou se é mais circunstancial, tá? Numa fase de vida difícil, com um acontecimento complicado, e a pessoa pode, por vários motivos, entrar num estado depressivo. E como é que ela se manifesta? Diria que o sintoma que mais frequente na depressão nem sempre é a tristeza, é a perda da energia vital. Portanto, muitas vezes até a própria fadiga, a falta de entusiasmo, a falta de motivação, não é? Pronto, pode ser acompanhada de tristeza, o que muitas vezes acontece, pode ter outro tipo de sintomas, de repercussão no sono, ou déficit ou processo de sono, pronto, do apetite, pronto, depois há uma série de expressões também somáticas, e a todos os níveis. A depressão acaba por afetar não só
a parte psicológica e emocional, mas até o próprio corpo. Há, por exemplo, pessoas que manifestam só através de queixas somáticas, dores no corpo ou de outra forma. Ou, por exemplo, no caso dos adolescentes, às vezes manifesta-se mais pelo comportamento. Podem não expressar tristeza diretamente e podem manifestar através do comportamento. Mas, na prática, aquilo que caracteriza portanto, há um humor depressivo, há uma perda de energia, há uma desmotivação, portanto, e começa a haver uma incapacidade para a pessoa funcionar normalmente. E isto mantém-se ao longo do tempo, portanto, e muitas vezes agrava-se também. Portanto, há aqui um conjunto de sintomas que deve ser valorizado, não é? Claro. Inclusivamente pelos familiares, não é? Obviamente que o papel dos familiares é essencial. Juscelina, no teu caso, quais foram os sinais de alerta e como lidaram com a notícia do diagnóstico? Bem, antes de mais queria agradecer o convite, queria cumprimentar os meus camaradas de painel, o Dr. Luís e o Dr. Joaquim Gago. Obrigado. O meu caso pessoal foi, portanto, o meu familiar, é a minha filha, e eu comecei a detectar alguns sinais destes que o doutor acabou de referir na fase da adolescência. Foi um bocadinho complicado porque há muitos destes sinais que se confundem com a própria irreverência da adolescência. A minha filha manifestava muita irritabilidade, muita falta de paciência, muita confrontação comigo, e isso era por mim e por as outras pessoas também visto como alguma irreverência da juventude. Acontece que depois foi-se agravando, principalmente a questão do sono, dificuldade em dormir à noite, deitava-se muito tarde, e dificuldade em levantar-se de manhã. Ela andava na altura na faculdade e aquilo começou a ter repercussões também a nível da faculdade. Não em maus resultados, porque ela sempre foi muito boa aluna, mas em termos de assistência às aulas, faltava às aulas porque não se levantava cedo, ou então adormecia nas aulas, e portanto começou-se a manifestar sob esse ângulo. Tu perguntaste-me, desculpa, como é que eu reagi? Sim, a reação. A reação. Já percebemos que houve aqui um conjunto de situações novas que foram difíceis de identificar, mas como é que a família lidou com... Foi muito difícil, exatamente pelo facto de ser na altura da adolescência. Se calhar se aquelas manifestações tivessem surgido não dentro do quadro da adolescência, eu estou a falar aí por volta dos 17, 18, 19 anos, se não fosse nesse quadro, se calhar era mais fácil de identificar. Mas pronto, acabei, e depois ela própria não reconhecia que havia, que aqueles sinais podiam ser mais qualquer coisa do que a própria adolescência. Lembro-me dela falar em que isto vai passar, porque isto é uma fase, é uma fase de crescimento interior, e isto vai passar, e de se recusar a aceitar que poderia não ser isso, e podia ser de facto qualquer coisa para além disso, ou seja, podia ser uma doença. Uma doença, não é? E a questão do estigma, achas que o estigma, a carga de ter uma doença de foro psiquiátrico, uma depressão, achas que dificultou a adesão ao tratamento e a consciencialização da própria família? Eu acho que dificulta sempre, porque não deve ser fácil para uma pessoa que está com 18 anos, no meio universitário, assumir que tem uma doença, e uma doença que interfere com a sua vida, que não a deixa viver como provavelmente como ela via as outras pessoas viverem. Claro. Depois, portanto, foi difícil levá-la a primeira vez ao psiquiatra, porque ela não queria ir. Fiz várias tentativas, até que de facto a levei a um psiquiatra, e o psiquiatra diagnosticou-lhe na altura uma depressão.
e medicou-a de acordo com o diagnóstico que fez. Foi medicada em função da depressão. Exatamente, com Ok. antidepressivos. E, Dr. Joaquim Gago, diga uma coisa, esta questão da primeira crise, no fundo, como é que se chega a um médico especialista? Pois já queria salientar a importância da família, de nós, profissionais de saúde, trabalharmos com a família, porque são doenças que não afetam só a pessoa, afetam também com quem vive e quem está à volta, não é? Pronto, como é que se chega a uma consulta de psiquiatria? Assim, as intervenções para o tratamento da depressão não passam só pelos psiquiatras. Portanto, as pessoas precisam de várias respostas e temos que ter isso em noção. Até em quadros depressivos ligeiros, pode ser apenas indicado uma psicoterapia. Nas situações mais moderadas e graves é que poderá ser necessário outro tipo de intervenção. Pronto, habitualmente, no nosso sistema, pronto, vou falar no Serviço Nacional de Saúde, as pessoas devem se dirigir primeiro ao médico de família, ou seja, não há um acesso direto às consultas de psiquiatria, exatamente porque há tantos casos de pessoas deprimidas que seria impossível os especialistas darem resposta a todos. Okay. Então vão aos médicos de família, pronto, que são consoante depois da situação de gravidade, ou começam a seguir essas pessoas, eles próprios também recebem formação e nós damos formação aos médicos de família e há alguns psicólogos, pronto, infelizmente são poucos nos cuidados de saúde primários, onde também podem recorrer, e nos casos mais graves é que encaminham para a psiquiatria. Pronto, obviamente que há outra via, que se for uma situação muito grave, com alguns riscos, as pessoas podem se dirigir à urgência e depois vão então para os serviços de psiquiatria, onde, como disse anteriormente, são seguidos as situações mais graves. Mais graves, né? Mas o que eu gostava aqui de salientar, pronto, é importante haver uma avaliação, pronto, o mais breve possível, para não deixar que as coisas se agravem. Pronto, se for uma situação ligeira a moderada, poderá ser o recurso ao médico de família ou a um primeiro nível para uma abordagem psicológica, e se houver depois um conjunto de sintomas graves e que se mantém, então deve de ir a um psiquiatra, sem se esquecer, como disse há pouco, que às vezes é preciso também fazer uma avaliação física, que pode haver também fatores físicos. Em princípio, este é o acesso que se deve fazer, obviamente, através das informações que as pessoas recebem nos mídias, através das associações também de doentes, como é o caso da ADEB ou de associações de familiares, portanto, obter essas informações para conseguirem receber a ajuda sem, muitas vezes as pessoas isolam-se, fecham, sofrem sozinhas, vão silenciosamente piorando. Pronto, e que quando nos procuram já é uma situação mais grave que pode implicar muito tempo de tratamento e de recuperação. No fundo falamos aqui também de referenciação, não é? Como é que as pessoas no fundo são referenciadas, as crianças, os jovens e os adultos, como é que funciona este mecanismo de referenciação? Como disse há pouco, pronto, no Serviço Nacional de Saúde, pronto, a referenciação começa pelo recurso aos médicos de família. Pronto, depois podem ir para o serviço de adultos, se tiverem mais de 18 anos. Pronto, existem todos os hospitais têm serviços a nível nacional, devem ter serviços de psiquiatria, e se for menos de 18 anos, há os serviços de pedopsiquiatria. Pronto, mas como disse há pouco, nós temos que ter a noção, nós estamos a falar de problemas que são muito, muito prevalentes na nossa sociedade e, portanto, não existe, nem em nenhum país, existem números de psiquiatras que seja possível seguirem todas essas pessoas. Nós temos que contar com outros profissionais. E só nas situações mais graves é que se deve, de facto, recorrer aos serviços de psiquiatria. Por outro lado, temos também, pronto, uma parte da população que recorre ao setor privado, seja em hospitais ou em consultas, pronto, e que fazem também o acesso através dessa via. Muito bem. Juscelina, no teu caso, como é que sentes que funciona esta questão do acesso, digamos, aos serviços de saúde e aos cuidados especializados na área da psiquiatria? Olha, é assim, quando a minha filha teve o
primeiro internamento foi em 1995 e as coisas não eram como são agora. Portanto, havia um hospital que é o Júlio de Matos e, portanto, ela entrou pela urgência e foi aí para o Hospital Júlio de Matos que ela foi dirigida e aí é que esteve internada no primeiro internamento. Eu nunca me servi muito do Serviço Nacional de Saúde porque, como tenho a ADSE e ela também tem a ADSE, temos funcionado mais a nível de privados e depois pedindo reembolso. A experiência em termos de referência este médico de família, eu não tenho médico de família, ela também não tem médico de família, e se calhar por causa disso é que eu também não me recorro mais do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que ela esteve lá internada e a partir daí, portanto, quando saiu do hospital, já vinha referenciada como tendo uma doença psiquiátrica e tem sido seguida, mas sempre a nível privado. Só nos internamentos, que depois deste primeiro internamento de 95, ela teve mais dois, um em 2001 e outro em 2005, e teve agora recentemente na época de pandemia, que correu um bocado mal. Quer dizer, correu um bocado mal, é assim, em termos médicos não correu tão mal como isso, mas em termos de resposta e de urgência da resposta, foi um bocado conturbado, porque ela esteve internada no Garcia da Horta durante 2 dias e uma noite na urgência, no meio dos outros doentes todos que não eram de psiquiatria. Uma pessoa que está em crise e que está durante este tempo todo no meio dos outros doentes todos, não sei se medicada, se não, porque não consegui perceber, agravou muito o estado dela e quando ela acabou por ser internada mesmo, estava em muito pior estado do que quando chegou ao hospital. Portanto, foram períodos difíceis. Foram períodos difíceis, complicados, mas também muito por causa da pandemia. Exatamente, e do acesso difícil que havia. Foi uma fase complicada, digamos. Foi uma fase bastante complicada. Bom, e tendo em conta a tua experiência como familiar, notas alguma diferença entre o antes e o passado e o agora, em termos deste acesso, na forma como os profissionais lidam, da forma como as próprias famílias estão consciencializadas? Como é que tem sido o teu percurso? Fundamental foi eu ter encontrado a ADEP, porque eu também me sentia perdida, eu não percebia o que é que se estava a passar, estou a falar nos anos 90, nunca ninguém me explicou o que era uma depressão, nunca ninguém me explicou como é que se lida com aquela situação e acabei por descobrir a ADEP, por acaso. Fui a uma sessão que há uma sessão psicopedagógica que a ADEP costuma fazer, umas sessões de vez em quando. Aquelas sessões abertas à comunidade. Exatamente. Fui a uma sessão dessas e achei que ali havia muita informação e que essa informação me era muito útil. E, portanto, inscrevi-me na associação, recebi apoio psicológico na associação para aprender a lidar com os meus próprios sentimentos e com a situação em si, o que é que eu podia fazer para ajudar, o que é que eu não devia fazer porque não ajudava. E também aprendi muito em termos de perceber o que era a doença, de perceber quando é que a coisa está a entrar em crise mais complicada. Digo isto porque a minha filha tem uma situação, digamos que uma doença crónica, que vai viver com ela o resto da vida. Portanto, a ADEP foi fundamental para mim, pessoalmente, quanto familiar. Também foi fundamental para a minha filha, porque foi numa sessão psicopedagógica que ela percebeu que tinha uma doença. Que ela percebeu, que ela interiorizou que tinha uma doença. Ou seja, a informação
É o fundamental. acesso à informação, o apoio aos familiares É fundamental. é fundamental. A psicoeducação é fundamental para o próprio doente, para o Muito próprio bem. doente perceber a doença e perceber quando é que aparecem aqueles sintomas que ela tem que estar atenta e que tem que dizer está aqui a começar uma crise mais aguda. E é fundamental para os familiares também. Para o conhecimento. Exatamente. Fazemos agora uma curta pausa. Fique por aí e volte connosco. Este programa é patrocinado por Janssen.